Tribunal Regional Eleitoral. As regras quanto à composição dos três estão dispostas nos artigos 118 e 120 da Constituição Federal. Artigo 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Primeiro, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, e mediante eleição pelo voto secreto, a de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, b de 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, e de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. 3. Por nomeação, pelo Presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Segundo, o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente ou vice-presidente. Dentre os desembargadores, composição da Corte será de 7 membros, na seguinte disposição: a 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, mediante eleição naquela Corte; b. 2 juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, mediante eleição naquela Corte; um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do respectivo Estado. Não havendo TRF com sede na capital do Estado, será escolhido um juiz federal pelo TRF da circunscrição b. 2 advogados nomeados pelo Presidente da República dentre a lista de 6 indicados pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Procedimento de escolha dos advogados. O artigo 25 caput incisos do Código Eleitoral possui disposição idêntica ao texto constitucional, acrescentando ainda em seus parágrafos: primeiro, a lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça será enviada ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo, a lista não poderá conter nome de magistrado aposentado ou de membro do Ministério Público terem recebidas as indicações. O Tribunal Superior divulgará a lista através de edital, podendo os partidos, no prazo de 5 dias, impugná-la com fundamento em incompatibilidade ou arto. Se a impugnação for julgada procedente quanto a qualquer dos indicados, a lista será devolvida ao tribunal de origem para complementação. Não havendo impugnação, ou desprezada esta, o Tribunal Superior encaminhará a lista ao Poder Executivo para nomeação. Setor não podem fazer parte do Tribunal Regional pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso a que tiver sido escolhida por último. Estimo a nomeação de que trata o número, e deste artigo não poderá recair em cidadão que tenha qualquer das incompatibilidades mencionadas no artigo 16. O artigo 31 estabelece que, faltando num território o Tribunal Regional, ficará a respectiva circunscrição eleitoral sob a jurisdição do Tribunal Regional que o Tribunal Superior designar. Corregedoria Regional da Justiça Eleitoral. Suas atribuições estão contidas nos 1º e 2º do artigo 26 do Código Eleitoral. Primeiro, as atribuições do Corregedor Regional serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, em caráter supletivo ou complementar, pelo Tribunal Regional Eleitoral perante o qual servir. Segundo, no desempenho de suas atribuições, o Corregedor Regional se locomoverá para as zonas eleitorais nos seguintes casos: e por determinação do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral, e a pedido dos juízes eleitorais. 3. A requerimento de partido deferido pelo Tribunal Regional, e vê sempre que entender necessário. Funcionamento dos 3 estão contidas no artigo 28 do CE. Artigo 28. Os tribunais regionais deliberam por maioria de votos em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo 1º. No caso de impedimento e não existindo quórum, será um membro do tribunal substituído por outro da mesma categoria, designado na forma prevista na Constituição. Parágrafo 2º. Perante o Tribunal Regional, e com recurso voluntário para o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos seus membros, do Procurador Regional ou de funcionários da sua secretaria, assim como dos juízes e escrivães eleitorais, nos casos previstos na Lei Processual Civil e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento. Parágrafo 3º. No caso previsto no parágrafo anterior, será observado o disposto no parágrafo único do artigo 20, parágrafo 4º. As decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diploma somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros, incluído pela Lei nº 13.165 de 2015, parágrafo 5 sobrescrito. No caso do parágrafo 4º, se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o suplente da mesma classe, incluído pela Lei nº 13.165,
2015, exceção à regra do artigo 28, caput, exigirão a presença de todos os membros do tribunal as seguintes matérias: a cassação de mandato eletivo, b. anulação geral de eleições, c. perda de diplomas. Competência jurisdicional dos três. A sua competência compreende questões desde as fases do alistamento, convenções, registro de candidaturas, propaganda política eleitoral e partidária, votação, apuração e diplomação dos candidatos, além de fiscalizar a prestação de contas anuais dos partidos políticos. Como se percebe, abrange toda a matéria eleitoral que possa ser discutida em âmbito de processo. O rol está previsto no artigo 29 do CE. Artigo 29. Compete aos tribunais regionais e processar e julgar originariamente ao registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice-governadores, e membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, b. os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado, c. a suspeição ou impedimentos aos seus membros, ao procurador regional e aos funcionários da sua secretaria, assim como aos juízes e escrivães eleitorais, d. os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais, e o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral, contrato de autoridades que respondam perante os tribunais de justiça por crime de responsabilidade, em grau de recurso dos denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais, ou ainda, o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. F. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. G. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias da sua conclusão para julgamento, formulados por partido candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada sem prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo e julgar os recursos interpostos. A. Dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais. B. Das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Parágrafo único. As decisões dos tribunais regionais são irrecorríveis, salvo nos casos do artigo 276. Competência administrativa dos três prevista no artigo 30 do CE. Artigo 30. Compete ainda privativamente aos tribunais regionais elaborar o seu regimento interno e organizar a sua secretaria e a corregedoria regional, provendo-lhes os cargos na forma da lei, e propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior, a criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. 3. Conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença e férias, assim como o afastamento do exercício dos cargos efetivos, submetendo, quanto àqueles, a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, que vê fixar a data das eleições de governador e vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e juízes de paz, quando não determinada por disposição constitucional ou legal, v. constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede, jurisdição, vi indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitorais ou sessões em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. VI. Apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais, os resultados finais das eleições de governador e vice-governador de membros do Congresso Nacional e expedir os respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 dias após a diplomação, ao Tribunal Superior, cópia das atas de seus trabalhos. VI. Responder sobre matéria eleitoral, as consultas que lhe forem feitas em tese, por autoridade pública, partido político e X dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, a aprovação do Tribunal Superior X, aprovar a designação do ofício de justiça que deva responder pela escrivania eleitoral durante o biênio X e revogado pela Lei nº 8.868/1994. X e requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões, solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal X e autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos estados, ao seu presidente, e no interior, aos juízes eleitorais, a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem os escrivães eleitorais, quando exigir o acúmulo ocasional do serviço. X e V. Requisitar funcionários da União e ainda, no Distrito Federal e em cada estado ou território, funcionários dos respectivos quadros administrativos, no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas secretarias.
XV aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão. Até 30 dias aos juízes eleitorais XV, cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior XV, determinar, em caso de urgência, providências para a execução da lei na respectiva circunscrição, XV, organizar o fichário dos eleitores do Estado. X. Imprimir os mapas parciais de apuração mandando utilizar apenas os boletins e os mapas totalizadores desde que o menor número de candidatos às eleições proporcionais justifique a supressão, observadas as seguintes normas. A. Qualquer candidato ou partido poderá requerer ao Tribunal Regional que suprima a exigência dos mapas parciais de apuração. B. Da decisão do Tribunal Regional qualquer candidato ou partido poderá, no prazo de 3 dias, recorrer para o Tribunal Superior que decidirá em 5 dias, se a supressão dos mapas parciais de apuração só será admitida até 6 meses antes da data da eleição. D. Os boletins e mapas de apuração serão impressos pelos tribunais regionais, depois de aprovados pelo Tribunal Superior, e o Tribunal Regional ouvir os partidos na elaboração dos modelos dos boletins e mapas de apuração a fim de que estes atendam às peculiaridades locais, encaminhando os modelos que aprovar, acompanhados das sugestões ou impugnações formuladas pelos partidos. A decisão do Tribunal Superior. Juízes eleitorais não é um cargo de juiz eleitoral, mas apenas uma função exercida por um ou mais juízes da comarca, de acordo com o número de zonas eleitorais existentes. Caberá ao presidente do TRE designar os juízes, para exercerem cumulativamente a sua função, a função de juiz eleitoral. Ao exercer essa função terão competência jurisdicional. O graus do artigo 120 da CF assegura que, segundo os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Esse artigo, de certa forma, regulamenta o período em que o magistrado poderá funcionar como juiz eleitoral, acumulando, assim, as 2 funções jurisdicionais. Jurisdição dos juízes eleitorais está tratada nos artigos 32 a 34 do C e corresponderá a cada uma das zonas eleitorais. Artigo 32. Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo exercício, e na falta deste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do artigo 95 da Constituição. Parágrafo único. Onde houver mais de uma vara, o Tribunal Regional designar aquela ou aquelas, a que incumbe o serviço eleitoral. Artigo 33. Nas zonas eleitorais onde houver mais de uma serventia de justiça, o juiz indicará ao Tribunal Regional a que deve ter o anexo da escrivania eleitoral pelo prazo de 2 anos. Primeiro, não poderá servir como escrivão eleitoral sob pena de demissão, o membro de diretório de partido político, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim até o 2º grau. Parágrafo 2º. O escrivão eleitoral, em suas faltas e impedimentos, será substituído na forma prevista pela Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 34. Os juízes despacharão todos os dias na sede da sua zona eleitoral. Competência dos juízes eleitorais. O rol está contido no artigo 35 do CE. Artigo 35. Compete ao juíze cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional, e processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. 3. Decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior, e v. Fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral. V. Tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso exigir. Via indicar para aprovação do Tribunal Regional a serventia de justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral, VI, e revogado pela Lei nº 8.868/1994. VI, e dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores, e X. Expedir títulos eleitorais, de conceder transferência de eleitor. X. Dividir a zona em seções eleitorais. X. E mandar organizar, em ordem alfabética, relação dos eleitores de cada seção para remessa à mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas individuais de votação. X. E ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicar luz ao Tribunal Regional. X. E designar até 60 dias antes das eleições os locais das sessões,
X e V nomear 60 dias antes da eleição em audiência pública anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, os membros das mesas receptoras, XV, instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções, XVI, providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras, XVI, tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições, XVI, fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados, por dispensados do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais, XX, comunicar, até às 12 horas do dia seguinte à realização da eleição, ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados, o número de eleitores que votarem em cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona. Atenção: os juízes de direito designados pelo TRE acumularão a competência de juiz eleitoral. Juntas eleitorais: as juntas eleitorais, como os demais órgãos, compõem a Justiça Eleitoral e estão previstas na CF artigo 118, IV, e nos artigos 36 a 41 do Código Eleitoral. As juntas eleitorais possuem competência administrativa. Composição das juntas eleitorais é prevista no artigo 36 do CE, formada por 3 ou 5 membros, o juiz mais 2 ou 4 cidadãos. Artigo 36. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Primeiros membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Segundo, até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Não podem ser nomeados membros das juntas, escrutinadores ou auxiliares, e os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o 2º grau inclusive, bem assim o cônjuge, e os membros de diretorias de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados. 3. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo, e os que pertencerem ao serviço eleitoral. Junta eleitoral é órgão colegiado de natureza transitória que tem competência exclusiva e limitada para a apuração das eleições. Juiz eleitoral, função exercida por um ou mais juízes da comarca, conforme o número de zonas eleitorais da localidade. Segundo o artigo 37, caput do Código Eleitoral, poderão ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de juízes de direito que gozem das garantias do artigo 95 da Constituição, mesmo que não sejam juízes eleitorais. Ao presidente da junta é facultado nomear, dentre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores e auxiliares em número capaz de atender à boa marcha dos trabalhos. Artigo 38, caput. É obrigatória essa nomeação sempre que houver mais de 10 urnas a apurar. Primeiro, na hipótese do desdobramento da junta em turmas, o respectivo presidente nomeará um escrutinador para servir como secretário em cada turma. Artigo 38. Segundo, além dos secretários a que se refere o parágrafo anterior, será designado pelo presidente da junta um escrutinador para secretário-geral competindo-lhe, e lavrar as atas, e tomar por termo ou protocolar os recursos neles, funcionando como escrivão. 3. Totalizar os votos apurados. Até 30 dias antes da eleição, o presidente da junta comunicará ao presidente do Tribunal Regional as nomeações que houver feito e divulgará a composição do órgão por edital publicado ou afixado, podendo qualquer partido oferecer impugnação motivada no prazo de 3 dias. Artigo 39. Competência da Junta Eleitoral está prevista no artigo 40 do Código Eleitoral. Com o sistema de apuração eletrônico, boa parte da competência da Junta Eleitoral foi esvaziada. Incisos e artigo 40. Compete à Junta Eleitoral e apurar, no prazo de 10 dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição, e resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração. 3. Expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 178. E expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. Parágrafo único. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será feita pelo que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão os documentos da eleição.